Então vamos ver agora aqui uma ferramentinha que ela está um pouco escondida aqui dentro. É essa primeira da segunda linha, ela se chama alinhar. Então vamos ver como é que ela funciona. Por exemplo, eu tenho um retângulo aqui, vamos lá, arroba 200 por 20. E eu tenho uma linha qualquer aqui, num ângulo qualquer. Tá? E eu preciso que este retângulo esteja alinhado com esta linha aqui. Como que eu vou proceder? Então, primeiro de tudo, vou pegar o comando alinhar. AL, ou clicando onde eu mostrei. Seleciono o objeto. Qual objeto? O objeto que tem que ser alinhado. No caso, esse aqui. Esse aqui é a minha referência. Selecionei ele, confirmo com Enter. Aqui eu vou especificar 2 pontos de alinhamento. Então, o primeiro ponto vai ser daqui a aqui. E o segundo ponto vai ser daqui a aqui. Tá? Ah, mas não tem o mesmo tamanho. Não tem problema. É só a referência. Eu vou dar um Enter. Tá? E ele vai, antes dele alinhar, ele vai fazer uma pergunta para mim. Se eu desejo escalar este objeto que eu estou alinhando. Se eu falar que sim, ó, ele está sim ou não, está marcado como não. Se eu falar que sim, essa distância vai ficar igual a esta. Então ele vai diminuir este objeto. Se eu falar que não, ele só vai alinhar e a distância, né, e o tamanho vai permanecer. Eu vou deixar que não, vou dar um Enter. Olha aí. Então ele alinhou, né, ó, a linha ali, selecionando aqui com a opção azul, ele está por baixo. Tá? E esse objeto está alinhado corretamente, né, da forma que eu precisava. Vamos voltar aqui. Vamos escolher a opção agora de alinhar e escalar. Então, vou pegar aqui, selecionar, alinhar. Então, vou dar este ponto, vai aqui, este ponto, vai aqui, certo? Vou dar um Enter e ele vai perguntar, quer escalar? Agora vou pôr um Y aqui. Então, além dele alinhar, ele escalou também. Então, ele diminuiu o tamanho, certo? E isso é muito importante. Às vezes eu tenho alguma medida que está no tamanho certo e eu tenho uma figura que não está no tamanho certo. Então, com o alinhamento e a transformação de escala, eu posso deixar aquele objeto que eu quero do tamanho que eu quero. Correto? Por mais que seja assim, ó. Eu tenho aqui um retângulo qualquer. Eu tenho uma linha que eu quero que esse retângulo fique desse tamanho, tá? Por mais que seria fácil eu mover em cima aqui, eu já consigo alinhar e escalar. Então ele já vai transformar. Lembrando que ele faz a escala tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Ele escala o objeto como um todo, tá? Vamos pegar aqui. Peguei a opção alinhar, selecionei o objeto, Enter. Então, este aqui, este aqui, aqui, tá? Dou Enter. E eu quero alinhar. Agora, em vez de digitar, eu vou clicar. Pronto. Ele finaliza e escalou meu objeto. Ó, se eu selecionar a opção azul, eu tenho a linha embaixo que eu posso deletar ela. Tá? Então, essa é a ferramenta de alinhar. Aproveitando esse quadrado aqui, esse retângulo o que é? Quando eu tenho as linhas assim, ela é uma polilinha, né? Dá para ver que por só eu selecionar um pedacinho, ele já seleciona inteiro, certo? Como que eu faço para transformar uma polilinha em linha? Tá? E isso é muito usual, transformar polilinha em linha. Como? Usando esta ferramentinha aqui, o Explode. Tá? Eu acho que na aula de offset eu falei que esse era offset, na verdade o offset é o de baixo. Então, esse é o Explode. Então, como que funciona? Explode. O comando de atalho é simplesmente X. Tá? X, Enter. Selecione o objeto. Selecionei. Agora, né, notem que ele selecionou inteiro. Quando eu dou um Enter, ele já sai do comando. E eu já tenho objetos totalmente separados, certo? Ele já está explodido. Então, sempre quando eu fizer uma polilinha, tá? Vou fazer uma polilinha qualquer aqui, com várias linhas, tá? Vou fechá-la aqui. Pode ser aberto, pode ser fechado. Ó, é uma coisa só. Se eu digitar X, Enter, clicar aqui e confirmar, ele vai transformar todas essa polilinha em linhas. Então esse é o comando Explode, esse comandinho aqui. Para finalizar, eu vou mostrar uma ferramenta que se chama Join. Ela está aqui, ó, Join. Tá? O que Join faz? Quando eu quero linhas, por exemplo, este modelo, eu posso usar o Join, J, Enter. Aí eu clico aqui e clico aqui. E dou um Enter.
que que acontece? Além de ele juntar as linhas, ele torna isso uma linha só, tá? Isso funciona para a linha que está passando uma por cima da outra. Ó, então eu tenho essa linha que vai até ali, eu tenho essa linha que passa por cima dela. Ó, uma passa em cima da outra. Se eu selecionar as duas, der um join, agora ela passa a ser uma só. Então essa opção join é muito bom porque às vezes o nosso projeto está um pouquinho bagunçado, uma linha por cima da outra, então eu seleciono ele, dou um join e ele filtra, né, e deixa as linhas inteiras. Isso é muito bom, né, para não ter quebras de linha. Então, essas foram as nossas 3 ferramentas de hoje. O alinhar, o explode e o join, que são ferramentas muito utilizadas. Treina aí e daí pode ir para a próxima aula.